1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Os jovens usaram como base o versículo 15, falando da mente, de ter uma mente focada no Senhor, fundamentada na palavra de Deus. Diz assim o texto, 1 Pedro 3, de 13 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. Até aí o verso 17. Pedro está escreveu essa carta para a igreja que estava dispersa, a diáspora. No primeiro versículo da carta ele diz isso. Irmãos, que aqueles que haviam sido chamados por Deus estavam sob perseguição e vivendo ali onde é a Turquia nos dias atuais. Eles sofriam, estavam dispersos, sofrendo perseguição, e aquilo certamente causava muita preocupação, muita dor, muita ansiedade. Aquele grupo de cristãos, um grupo pequeno ainda, no início da igreja cristã, e eles estão ali sofrendo, e Pedro então escreve essa carta para aqueles irmãos. Nós lembramos que no início ele fala da esperança viva que nós temos em Cristo. E aqui ele vai falar então de que a igreja deve estar preparada para responder à razão da esperança que nós temos no Senhor. E ele fala então de que pode ser que a gente venha a sofrer por causa da justiça, no versículo 14. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro aqui está citando uma palavra de Jesus, lá nas bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por causa da justiça aqui significa que nós temos uma esperança do reino dos céus. Nosso, daqueles que lutam pela justiça, deles é o reino do céu. E é claro que a igreja, ela nunca pode estar do lado da injustiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus que age com justiça em todas as circunstâncias do mundo. Às vezes nós não entendemos o mover de Deus, a justiça de Deus, mas Deus é um Deus justo, é um Deus que ama a justiça. E, ao mesmo tempo, é um Deus de juízo. Às vezes essas duas palavras aparecem na Bíblia, justiça e juízo. A justiça é quando Deus abençoa aqueles que andam segundo os seus propósitos. O juízo é quando Deus castiga aqueles que estão fora do seu propósito. Nosso Deus é um Deus de juízo, é um Deus de justiça. Por isso nós precisamos andar sempre de acordo com a sua vontade. E quando fala de justiça, está falando da justiça do Evangelho. Romanos 1, 17, quando Paulo fala da justiça, ele diz o seguinte, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, naquilo que Deus faz para a salvação do pecador. Aí Deus revela a sua justiça.
salvando aqueles que Ele, desde a eternidade, tem esse propósito e manifesta neles a sua justiça. E o versículo 18, logo em seguida, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a palavra injustiça aqui significa impiedade, a falta de temor de Deus. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando a igreja prega o Evangelho, ali está sendo pregada a justiça de Deus, um Deus justo, que salva pecadores pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem que detém a verdade. Veja bem aqui como é colocado, eles detêm a verdade, impedem que a verdade prospere, que a verdade seja dita. Pela injustiça, pela impiedade, pela falta de temor de Deus. E é isso que nós estamos vendo, irmãos, nos nossos dias. As pessoas perderam o temor de Deus. As pessoas zombam de Deus. As pessoas fazem cada coisa que você não imagina que seria possível fazer diante de Deus. Às vezes as pessoas parecem estar adorando a Deus, mas na verdade estão zombando de Deus. Uma adoração falsa. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E nesses dias em que nós estamos vendo essa polarização no nosso país, onde mentiras são ditas uma atrás da outra, e quando alguém replica uma mentira, ele está sendo um instrumento de Satanás, porque esse é pai da mentira. Por isso nós devemos ter muito cuidado, irmãos, nesses dias, com aquilo que nós estamos falando, e esse texto aqui nos instrui sobre isso. As pessoas detêm a verdade, porque diante da verdade, a mentira é exposta. Então não querem que a verdade apareça, detêm a verdade por uma vida ímpia, por uma vida onde há falta de temor de Deus. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. E muita gente não está entendendo isso nestes dias, zombando de Deus. Precisamos ter esse cuidado para não cairmos também nessa situação. Por isso, o Pedro está dizendo aqui, né, que sofrer por causa da justiça. Precisamos estar preparados para isso, porque pela verdade, não a verdade do mundo, mas a verdade da palavra de Deus, irmãos. Essa palavra tem sido negligenciada, mesmo por pessoas que dizem que amam e servem a Deus, largam essa palavra e zombam de Deus. Precisamos estar preparados para isso. Se for o caso, até de sofrer algum tipo de perseguição, de injúria, de difamação, de incompreensão, mas devemos estar prontos para defender a verdade, a justiça de Deus. Porque no capítulo, ele prossegue aí no final do capítulo 14, dizendo: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Quantas pessoas hoje com medo, alarmados, por causa houve uma mentira aqui, houve outra ali, e a coisa fica toda confusa. E nós estamos vivendo um momento de medo no nosso país. Um lado diz que se o outro lado ganhar, o Brasil é um caos. Diz que se o outro de cá ganhar, o Brasil vira um caos. Então medo, ansiedade, preocupação, que leva as pessoas a mentirem, leva as pessoas a se dividirem por causa do medo, da ansiedade. E Pedro está dizendo aqui, então, olha, não vos amedronteis. E é interessante que e depois ele diz, santificai a Cristo como Senhor. Ele está aqui citando um texto de Isaías, capítulo 8. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, Isaías, capítulo 8.
Quando a Assíria invadiu Israel e o povo estava temeroso, o povo estava com medo, era uma potência estrangeira que havia dominado, entrado na terra de Israel, e o povo estava com medo. E Deus então ali diz àquele povo, e o título é "O Senhor é a nossa esperança". E o versículo 12 e 13, que Pedro cita, diz o seguinte: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, mas ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. As coisas se inverteram. As pessoas estão temendo os homens, estão temendo poderes terrenos, mas estão zombando de Deus, não estão temendo a Deus. Quando Pedro diz e cita esse versículo para um judeu como Pedro, isso era muito difícil, porque ele está dizendo que Jesus é o próprio Yahvé. Quando Isaías diz que eles deveriam temer a Yahvé, deveriam, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, e não o exército assírio que dominava aquela nação. Pedro vem e diz: olha, Jesus é esse Deus, santificai. E essa palavra santificar, ela tem o sentido de respeitar, de reverência, de temor. Poderíamos ler: reverenciai a Jesus como Senhor no vosso coração, ou respeitai a Jesus. Quando a gente fala santificar, talvez a gente pensa numa coisa muito intimista, né, de um Jesus que está dentro de nós, então eu vou santificar esse Jesus, eu vou guardar esse Jesus, mas a palavra que está dizendo, olha, reverencia Jesus. Não temam os homens, mas temam a Jesus, porque Ele é o Senhor, porque as coisas estão no domínio dEle. Ele que está reinando, soberano, sobre as nações da terra. Temei a Jesus, reverenciai a Jesus, porque santificar parece uma coisa muito espiritualizada, mas quando a gente fala de temer, de respeitar como Senhor, e essa palavra é muito usada no Novo Testamento, Jesus como Senhor. Algumas teologias que pregam que você tem que crer em Jesus como Salvador, para depois você ter Jesus como Senhor. Isso não existe. Jesus é o Senhor, e se Ele não é o Senhor, Ele não é o Salvador. Ele é Salvador porque Ele é o Senhor. Ele domina, Ele tem autoridade. Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Por isso nós devemos santificar a Cristo. O povo judeu estava com medo do exército assírio. E a palavra de Deus diz: olha, não temam a mim. E Pedro está dizendo: olha, vocês estão sendo perseguidos, estão vivendo um momento difícil, vocês estão sendo injuriados por causa da justiça. Não temam, mas santifique Jesus, temam a Jesus. Coloque Jesus como Senhor da sua vida. Deixe que Jesus realmente seja aquele que você teme. Às vezes a gente está vendo, irmãos, cada coisa. As pessoas dentro da igreja não temem a Deus. Como eu estou dizendo, eu estou batendo bem nessa tecla. Zombam de Deus. Agem de uma falta de temor a Deus, quando a Bíblia nos diz que nós devemos temer a Deus. Ele, e somente a Ele. E como nós temos vivido diante disso? Às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, aquilo que a Bíblia nos diz, para seguirmos a vontade do ser humano. Nós vemos cristãos entronizando políticos na sua vida como se fosse a solução de todos os problemas, entronizando ideologias, às vezes até anticristãs, como se fosse a solução para todo esse país.
quando a solução é o Evangelho, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E esse Evangelho então espalha essa notícia da justiça de Deus. Mas quando nós deixamos de pregar esse Evangelho e pregamos ideologias humanas, nós estamos pecando contra o Senhor. Então Pedro diz, olha, reverencia Jesus, respeite Jesus, coloque Jesus como o Senhor da sua vida e obedeça. E ele diz, olha, vocês estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, essa palavra ela é extraordinária. Aqui mostra a diferença entre um cristão e um não cristão. Aquele povo que Pedro está escrevendo estava perseguido, estava vivendo, talvez saindo de uma cidade para outra, estavam dispersos fora da sua nação, mas eles tinham algo que ninguém podia tirar deles, uma esperança viva. Vejam aí o capítulo 1 de Pedro, quando ele diz, olha, capítulo 1, versículo 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, o breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vejam bem, o povo que adora esse Deus vivo tem esperança. É algo que nós temos dentro de nós, uma certeza da ressurreição de Jesus Cristo, da sua vitória sobre a morte, de que os reinos deste mundo estão nas mãos do nosso Deus, e Ele põe e depõe os reis, os governantes. Por isso nós precisamos, irmãos, estar preparados para dar a essas pessoas a razão de nós termos esperança, de continuarmos tendo esperança independente daquilo que os homens possam fazer. Porque é uma esperança que é viva e que não se limita a esta vida, mas uma esperança que está nos céus em Cristo Jesus, o vencedor da morte, aquele que nos ama, aquele que vem ao nosso encontro nas nossas necessidades. Uma esperança maravilhosa está dentro de nós. Semana passada nós falamos sobre Abraão, sobre a sua esperança. A fé é o fundamento da esperança. A esperança cristã está baseada na sua fé, na palavra de Deus. Temos uma esperança, irmãos. Ninguém pode tirá-la de nós. Podem tirar de nós tudo. Mas a esperança que há no nosso coração pela fé em Cristo, esse é o nosso patrimônio, que ninguém tira de nós. E assim nós caminhamos para a vida eterna, preparados para responder. É interessante que hoje em dia, as ideologias dominantes querem tornar o cristianismo, a religião, alguma coisa particular, restrita a um templo, que a religião não tem que participar da vida pública, a religião não tem que participar das decisões políticas. Então estão tentando, você pode ter a sua religião, o outro pode ter a religião dele, mas cada um na sua, ninguém pode proclamar nada. Essa é a tentativa fazer com o cristianismo, calar o cristianismo, torná-lo algo privado. Então eu sou crente, sou cristão e fico na minha. Você não pode chegar lá fora. Mas nós não podemos aceitar isso, seja de quem for, porque nós somos chamados a proclamar o reino de Deus, a anunciar às pessoas a esperança que nós temos, porque cada vez mais esse mundo fica sem esperança,
Esse mundo fica sem razão para viver. Mas nós temos a esperança, nós temos uma mensagem de vida, e se nós nos calarmos, quem vai falar isso? Precisamos responder. Não como está acontecendo hoje. Quando você vê nas redes sociais as pessoas se xingando, crentes xingando outros crentes, irmãos xingando outros irmãos, palavras duras, palavras que separam. Quando a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser temperada com graça, deve ser aquilo que edifica. E Pedro está dizendo aquilo, que quando nós vamos responder, devemos fazer com mansidão, temor e boa consciência. Quantos de nós temos usado essa tática? Quando você é injuriado, xingado, você retorna do mesmo jeito ou você usa uma palavra de graça, uma palavra de Deus. O provérbio diz que a palavra dura desperta a ira, mas a palavra branda afasta o furor. E nós estamos vivendo esse momento no país de divisões, famílias chorando, porque dentro da própria família, divisões profundas, porque não há palavra branda, não há graça, não há palavra que edifica, somente palavra que derruba, que quer destruir o outro. Mas nós somos chamados, irmãos, a responder à razão da nossa fé com mansidão, com gentileza. Coisa difícil, né? No momento em que você é injuriado, você tem uma palavra de mansidão, de paz. E eu falei para os jovens no acampamento, mas pensou eles que estão muito envolvidos com esse negócio de rede social, já pensou se nós, como crentes, passássemos a usar as redes para transmitir essa palavra branda, de amor, de esperança, de um Cristo vivo, como poderia mudar essa situação toda? Mas nós reagimos da mesma maneira, e como eu disse, quando nós transmitimos uma mentira, nós estamos sendo usados pelo diabo. Precisamos fazer isso com temor e boa consciência diante do Senhor, temor a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que edifica e transmita graça, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, tem sido um desafio muito grande para nós nesses dias, como cristãos, mantermos esse posicionamento que a palavra de Deus nos diz. Temos uma esperança, temos um Senhor que nos ama, que morreu por nós. Este mundo não tem nada. Tem líderes políticos que não podem resolver o problema de ninguém, por mais poderosos que sejam. Mas o Senhor Jesus continua reinando e resolve, e vem ao nosso encontro, e nos dá a sua paz, e nos dá a sua alegria, e renova a nossa fé, a nossa esperança, porque é um Deus vivo, e não esses que têm sido adorados aí, que não podem fazer nada. E então Pedro prossegue dizendo, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E aqui eu quero enfatizar essa palavra em Cristo. É uma palavra muito usada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. E quando nós dizemos assim, santificai a Cristo em vosso coração, estar em Cristo, o que significa isso na verdade? Pedro aqui está usando também um conceito judaico da personalidade corporativa ou do cabeça federal que representa toda a sociedade. Nós dizemos dentro da teologia reformada que Adão é o cabeça federal da raça humana. Ou seja, porque ele errou, todos nós erramos com ele. Pecou, nós pecamos, porque nós estávamos nele, ele nos representava. E nós vivemos numa república federativa, onde
na pessoa do presidente, ali está representada a nação brasileira. Todos nós estamos ali. E dependendo daquilo que ele fizer, nós estamos fazendo junto. Então essa ideia do cabeça, da personalidade corporativa. Jesus é o cabeça da igreja. E quando Pedro está dizendo aqui, em Cristo, ele está dizendo na igreja. Ninguém pode estar em Cristo, o cabeça, se ele não estiver no seu corpo. Seria uma coisa esquizofrênica. Eu estou em Cristo, mas não estou na igreja. E como eu tenho dito e falei para a turma lá, hoje em dia criou-se uma nova modalidade de crente, os desigrejados. Aqueles que se dizem em Cristo, mas estão fora do corpo de Cristo. E eu tenho batido nisso, insistido, porque isso tem sido um problema sério. Pessoas que acham que pode ter o seu cristianismo individual, sozinhos. Isso não encontra respaldo na Bíblia. Quando Paulo diz em todas as suas cartas, ele usa essa expressão 164 vezes nas suas cartas, enfatizando essa importância de que fora da igreja nós não estamos em Cristo. Ninguém pode estar no cabeça, como eu disse, se ele não estiver no corpo. Nós só estamos ligados ao cabeça porque nós estamos no seu corpo. Daí a importância da igreja, irmãos. Quando nós estamos falando aqui de nós testemunharmos, de nós enfrentarmos as injúrias, difamações, estamos falando como corpo, como igreja do Senhor. O que Jesus está edificando é a sua igreja. Essa é, de fato, a instituição mais importante e poderosa da face da terra. Eu disse na última mensagem, na penúltima aqui, Deus não está preocupado com as nações. Olhem para a história do mundo, as nações vão e vêm. Surgem e desaparecem. Olha o mapa, por exemplo, da Europa, de 20, 30 anos atrás, ele está totalmente desatualizado. As nações passam, os impérios sobem e caem, como aquele da Síria que dominava lá Israel e desapareceram. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, permanece eternamente. Porque o seu reino, o reino de Jesus é eterno. Os reinos do mundo passam, mas o do Senhor permanece eternamente. Por isso, estar na igreja, estar em Cristo, é fundamental o nosso bom procedimento na igreja. Como nós estamos testemunhando o nome de Jesus, como igreja, como participantes do seu corpo. Nós estamos usando as mesmas armas do inimigo ou estamos usando as armas da palavra de Deus, que são poderosas para destruir fortalezas? Precisamos entender esse chamado de Deus ao nosso coração, irmãos. Precisamos estar em Cristo, estar no seu povo, ser membros da sua igreja. E aqui nós nos apoiarmos e nos ajudarmos, e assim fomos chamados pelo Senhor. E volta aí para a sua Bíblia. Vamos ler do verso 8 em diante, no capítulo 3, quando ele está falando sobre a igreja. E ele diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, de igualmente, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Esse é o procedimento daqueles que estão em Cristo. Esse é o procedimento daqueles que estão na igreja do Senhor, que tem Cristo como Senhor da sua vida, entronizado, santificado, reverenciado. Pensam, tende em vós o mesmo pensamento, sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui está dizendo que nós precisamos ter essa mente,
fundamentada na palavra e não nas ideologias de direita ou de esquerda, de cima ou de baixo, mas na palavra de Deus. É ali que precisa estar fundamentada a nossa mente. A mente de um cristão, compadecidos, compaixão, fraternalmente amigos, amizade entre aqueles que cultuam o mesmo Deus, têm o mesmo sentimento e não essa divisão, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, nem injúria com injúria. Pelo contrário, bendizendo, abençoando, pois para isso mesmos fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Fomos chamados para isso, irmãos. Quando nós falamos em eleição, em chamado, às vezes nós nos orgulhamos disso, mas nós somos chamados para bendizer, para abençoar. E se nós agimos igual ao mundo, nós deixamos de fazer o nosso chamado. Nós estamos sendo desobedientes. Fomos chamados para abençoar. Para isto mesmo, vocês foram chamados para abençoar esse mundo caído, para abençoar essa nação brasileira miserável, que adora ídolos, que está escrava, escravizada a tantas coisas terríveis e ruins. Fomos chamados a bendizer e abençoar, a fim de receber a bênção por herança. Aí do versículos 10 a 12, Pedro cita o Salmo 34. Vejam bem como é que a palavra de Pedro está encharcada de Bíblia, né? Cita a palavra de Jesus, cita o Antigo Testamento, cita Salmos. Ele diz então, olha, pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, maldosamente. Irmãos, nós não temos visto isso no meio da igreja. Pessoas maldizendo, os lábios falando coisas tão terríveis e difíceis, injúrias. Quem quer amar a vida? Quem quer ver dias felizes nessa nação? Creio que todos nós que estamos aqui. Então, refreie a sua língua. Vejam a importância da palavra. Pode edificar ou derrubar. Refreie a sua língua e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. E se esforce, se empenhe para alcançá-la. Esse é o nosso, para isso vocês foram chamados, diz a palavra. Para serem diferentes deste mundo que está se degladiando, se matando, se xingando. Aparte-se do mal. Aparte do demônio, do maligno. Pratique o que é bom, o que é correto, o que é honesto, o que é direito. Busque a paz. Se esforce. E se empenhe. Todo o seu ser para alcançá-la. Daquilo que depender de vós, diz a palavra, tendes paz com todas as pessoas. Às vezes não depende da gente. Às vezes as pessoas nos odeiam pelos motivos deles. Isso é um problema dele, diante de Deus. Mas no que depender de nós, cristãos, temos que ter paz com todos. Temos que abençoar, refrear nosso lábio de falar dolosamente. E o versículo 12 ele conclui: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Que coisa maravilhosa. Se nós agimos assim, Deus está atento à nossa vida, às nossas orações, às nossas súplicas. Mas ele conclui dizendo: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está contra aqueles injustos, contra aqueles que zombam de Deus, contra aqueles que
pela impiedade detém a verdade. O rosto do Senhor está contra eles. Não cabe a você vingar ninguém. A justiça é de Deus. Dele virá toda a justiça. Está nas mãos dele. E não nós. Porque os olhos do Senhor repousam sobre a nossa vida, irmãos. Que tranquilidade, que bênção, que paz. Isso deve trazer ao nosso coração. O nosso Deus não está indiferente, longe lá no céu. Mas os seus olhos repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Mas pelo contrário, o rosto, a ira do Senhor se revela do céu contra toda a impiedade, contra toda a injustiça, contra todos aqueles que detêm a verdade, que mentem, não falem a verdade. O rosto do Senhor está sobre eles. Irmãos, aí está a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós nestes dias. Uma palavra que às vezes pode ser dura, às vezes pode não ser muito compreendida, mas é palavra de Deus. Se eu disse aqui alguma coisa que não vem da palavra, você não precisa ouvir. Mas se eu disse aqui alguma coisa que está baseada nessa palavra, cuidado, se você não prestar atenção, não ouvir e não praticar. Quer ver dias felizes? Quer amar a vida? Siga a orientação da palavra de Deus. Não se preocupe. Não tema os homens. Não temam as suas ameaças. Temam a Deus. Reverencie a Jesus. Coloque Jesus como Senhor da sua vida e obedeça a Ele. E seja preparado para responder a esse mundo caído. Não esconda a sua fé. Esse é um tempo, irmãos, que nós estamos sendo desafiados a romper essas barreiras. Você não pode pregar, eu vou pregar. Porque eu tenho uma mensagem de esperança para esse mundo. A igreja cresceu assim, em todas as épocas, enfrentando autoridades contrárias. E ela foi vencedora. Mas estejamos preparados para fazer isso, com mansidão, com amor, com gentileza, com temor, com boa consciência. E naquilo que as pessoas falarem mal, Deus está ouvindo e cabe a Ele nos defender. Cabe a Ele nos defender. Esteja em Cristo. Não se afaste do corpo de Cristo. A igreja tem os seus defeitos. Nós estamos aqui com os nossos defeitos e Deus nos tolera. Deus nos ama. Por que nós não podemos tolerar uns aos outros? Com os seus defeitos, com as suas dificuldades. Mas nós somos o corpo de Cristo. Em Cristo, na igreja, nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos. Que Deus nos dê direção. Nestes dias de confusão, você sabe para onde olhar. Olhe para a palavra, olhe para o Senhor, olhe para cima e clame por essa nação. Clame para que Deus possa dar-nos governantes segundo o seu coração. E nós sejamos igreja corajosa, dependente do Senhor, e não se acovarda diante desse mundo pecador. Que Deus nos abençoe. Amém.